Muito boa tarde a todos. Com a permissão do magnífico reitor, coronel Alexandre Lima Ferro, damos continuidade ao Congresso com a próxima palestra, que será proferida pelo comissário da ONU, Luiz Carrilho, cujo tema é Gestão Policial no Sistema Internacional, a Polícia da ONU. Essa palestra será coordenada pelo magnífico reitor, coronel Alexandre Lima Ferro, que fará a moderação desta palestra. Currículo do palestrante. Luiz Carrilho é conselheiro de polícia e diretor da Divisão de Polícia do Departamento de Missões de Paz da Organização das Nações Unidas. Anteriormente, foi inspetor de inspeção da Nacional da Polícia de Segurança Pública, órgão responsável pelo controle interno da atividade policial. É membro do Conselho Consultivo Unitar, do Programa de Formação para Operações de Paz. O superintendente-chefe Luiz Carrilho é criador do curso de Direção e Estratégia Policial, ministrado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Luiz Carrilho assumiu as funções de comissário de polícia na Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana, em 13 de setembro de 2014, onde ficou até setembro de 2016. O comissário Carrilho ingressou pela primeira vez na ONU em 1996, trabalhando principalmente na formação da Polícia Internacional na Missão das Nações Unidas da Bósnia e Herzegovina, onde esteve até 1900. Retornou à manutenção da paz da ONU, com a administração transitória das Nações Unidas no Timor-Leste. Como diretor da Academia de Polícia em Timor-Leste e como porta-voz da Polícia da ONU. Foi nomeado comissário de polícia na Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste, de fevereiro de 2009 até o final da missão em dezembro de 2012. Em janeiro de 2013, foi nomeado comissário de polícia da Missão de Estabilização da ONU no Haiti e desempenhou funções até setembro de 2014. Luiz Carrilho trabalhou anteriormente como oficial de segurança e chefe do Serviço de Segurança da Presidência da República Portuguesa. Serviu também como comandante do Corpo de Segurança Pessoal da Polícia de Segurança Pública, coordenando a proteção e segurança de entidades nacionais. No final dos anos 90, foi chefe do gabinete do Direcor do ISCPSI, atualmente como assessor policial e diretor de polícia da ONU. É a maior autoridade policial no sistema ONU, em áreas de conflito ou pós-conflito, além de escritórios da ONU em vários países. A Polícia da ONU contém mais de 11 mil policiais dos Estados-membros da organização, ajudando na promoção da paz, segurança, direitos humanos, reforma dos setores de segurança, capacitação de policiais em inúmeros países, apoio na implementação de mandatos executivos na segurança pública e o Estado de Direito, implementação de políticas de gênero e combate a crimes contra minorias, assistência humanitária, dentre outras responsabilidades. Com a palavra, o ilustre palestrante.
Magnífico reitor, senhores comandantes-gerais, caros oficiais, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, queria agradecer o honroso convite que me foi endereçado para estar aqui presente em Brasília, no primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais no Instituto Superior de Ciências Policiais. A minha formação de origem também é do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal, e a calorosa recepção que tive fizeram com que me sentisse em casa e, portanto, quero desde já, como é natural, agradecer. Gostava também, claro, do professor Guedes Valente, que ontem também aqui falou, também oriundo do Instituto Superior, uma saudação especial. E quero também dizer que estou acompanhado pelo Sr. Tenente-Coronel Sérgio Carreira de Melo, que também vem da Divisão de Polícia. E tentarei falar um pouco e sensibilizar todos os presentes para a Polícia das Nações Unidas. E qual é o interesse e a importância da Polícia das Nações Unidas? A responsabilidade de segurança hoje em dia do nosso país, dos nossos países, não começa nas nossas fronteiras. Começa para lá das nossas fronteiras. E quando nós contribuímos para a segurança de outros países, estamos ao mesmo tempo a contribuir para a segurança do nosso país. E a Polícia das Nações Unidas, como iremos ter a possibilidade de verificar, e encontram-se nesta sala muitos elementos que já trabalharam na Polícia das Nações Unidas, o Coronel Edilson, que servimos juntos em Timor-Leste, a nossa Major Natália, que servimos juntos no Haiti, e muitos outros que tenho encontrado hoje, desde que cheguei aqui no Brasil. E o Brasil é um país que tem responsabilidades, porque desde o princípio da manutenção de paz esteve sempre presente. Temos neste slide a atual participação e a atual dimensão da Polícia das Nações Unidas no terreno. Existem diferente tipo de Major Sena, que também, Tenente-Coronel Sena, que também estivemos juntos em Timor-Leste. A Polícia das Nações Unidas é conhecida por trabalhar normalmente em cenários de manutenção de paz, o chamado em inglês peacekeeping. E nesse cenário é normalmente o mais drástico, pois é onde a Polícia das Nações Unidas tem maior poder. E como iremos ver um pouco mais à frente, a Polícia das Nações Unidas pode ter um mandato mais operacional, normalmente no princípio da missão, depois de dado o mandato pelos três componentes. A componente civil, responsável digamos assim, pela liderança política, mas também por determinados aspectos técnicos. Uma componente militar, que pode existir ou não, e uma componente de polícia, que também pode existir ou não. Acabei de encontrar o general Martim, que foi observador militar em Timor-Leste, e a missão da UNMIT em Timor-Leste, da UNMIT, não tinha componente militar em tanto que poder operacional. Tinha um grupo de cerca de 200 observadores militares, mas sem algum papel em termos de operacional. E temos outras missões, como seja o caso da UNIFIL, onde temos uma forte componente militar,
mas não temos somente um polícia. E o Conselho de Segurança decide de acordo com a situação no terreno. Neste momento, temos cerca de 11.000 polícias no terreno, em mais de 14 missões de manutenção de paz e também missões políticas. O que é que são as missões políticas? São missões onde não existe essa capacidade de proteção de civis. É uma missão onde também tem um mandato, sobretudo político, ao nível, seja da mediação, seja de ajudar num processo político de reconciliação, mas sem a força de uma componente militar ou policial capaz de usar a força. O nosso secretário-geral, como sabem, o engenheiro António Guterres, também no seu relatório classifica a Polícia das Nações Unidas como sendo centrada nas pessoas, moderna, ágil, móvel, flexível, especializada e baseada em direitos e orientada por normas. É esta a missão, é esta a visão e a missão da Polícia das Nações Unidas. É, como disse, de aumentar a paz e a segurança internacional e, dentro dessa medida, apoiar os Estados-membros onde se encontra. Normalmente, numa situação de pós-conflito. Ou porque houve um acordo de paz que necessita de ser implementado, ou porque o país, por si próprio, não teve a capacidade, com as suas estruturas de segurança e políticas, de garantir segurança para o país, ou ainda em casos, como posso-vos dar o caso de Abyei, onde é uma área disputada. Abyei fica entre o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul tornou-se um país independente há cerca de 6 anos, entrou em conflito depois de se tornar independente, e há uma zona que se chama a Caixa, da Box, onde, autenticamente, não há polícia, não há instituição militar. E as autoridades civis são os grupos étnicos Misaria no norte e Ngoc Dinka no sul. E há uma componente militar, uma componente de polícia que trabalha com as autoridades, digamos assim, informais. Portanto, onde há um grande desafio. E, como é natural, a polícia tenta ser o mais possível, a Polícia das Nações Unidas, trabalhando em sinergia e de uma forma integrada com a componente civil e a componente militar, para que é sempre o end state, a visão da polícia ou a visão de uma missão de manutenção de paz é sempre atingir o dia ou chegar ao dia em que as polícias e as autoridades do país, por si próprias, consigam e possam dar segurança à população que aí vive. E, como sabem, os conflitos podem ser de várias natureza. Podem ser conflitos políticos, e normalmente são políticos, embora com a radicalização dos conflitos que existem, possam surgir, digamos assim, a radicalização étnica, a radicalização religiosa. Como sabem também, a parte económica é importante. Dou-vos exemplos da República Centro-Africana. Na República Centro-Africana houve um conflito, e existe um conflito, foi político, o Estado colapsou. Colapsou e uma das fações mais muçulmana, outra das fações cristã, entraram em conflito. Várias pessoas morreram e, infelizmente, continuam a morrer. Isto radicalizou-se também em conflito geográfico. Radicalizou-se ainda em conflito étnico, porque de cada uma das províncias há
especificidades étnicas relativamente aos grupos. Só que a República Centro-Africana, imaginem um país do tamanho da França, da Holanda e Bélgica juntos, mas com 4 milhões e meio de pessoas só. E onde é um país com grandes riquezas naturais. Madeira, ouro, petróleo, diamantes, como é natural, determinados grupos armados, do ponto de vista económico, também controlam as zonas. Portanto, os conflitos podem ter toda essa natureza. E, como devem compreender, o papel da polícia é essencial. Aquele papel que, por vezes, nós, nos nossos países, damos por accepted, damos por existente e não questionamos, neste tipo de países ou territórios não existe ou é ausente. E, mais uma vez, portanto, a Polícia das Nações Unidas tem essa responsabilidade. Proteger a população diretamente, apoiar as forças de segurança nacionais e ajudar na capacitação. Fácil de dizer, muito difícil de implementar. E dentro dessa medida, a polícia, sempre que está mandatada, pode ter um papel maior ao nível da substituição de forças de segurança nacionais, mas atenção, e agora vou-vos dar só aqui a dimensão política. Como sabem, o Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 permanentes, com direito ao veto, e 10 que são rotativos numa base de 2 anos, embora por vezes determinado tipo de países ponham de acordo, um faz um ano e o outro faz outro, não vou agora entrar aqui no mecanismo, mas por acordos políticos, mas é um lugar muito almejado do ponto de vista político pelos países. E há membros do Conselho de Segurança, ou há tendências políticas, digamos assim, mundiais, que questionam se as Nações Unidas poderão ter ou deverão ter nos mandatos que são dados um poder operacional e executivo tão forte. Deixem-me dar-vos aqui 2 exemplos de 2 missões onde existia o chamado poder executivo. Timor-Leste. E como sabem, Timor-Leste, onde eu também trabalhei em 2000, 2001, o representante especial do secretário-geral, o nosso saudoso Sérgio Vieira de Mello, o Conselho de Segurança, portanto, de um momento para o outro, existiu o referendo determinou que Timor-Leste fosse independente e, de um momento para o outro, as forças de segurança e militares que existiam, houve um confronto sério, muitas pessoas morreram e houve uma intervenção do Conselho de Segurança, primeiro por intermédio da Interfet, força australiana, e da Nova Zelândia, mais tarde, e estabeleceu-se a missão das Nações Unidas, um TAED, que, digamos assim, o próprio nome da missão indica United Nations Transitional Administration in East Timor. Uma administração transitória. Portanto, as Nações Unidas substituíram-se ao país. E, neste caso, nem se substituíram porque as forças não existiam. A polícia indonésia e os militares saíram, os polícias que existiam, que eram de origem timorense, ficaram, mas sem organização. A força, digamos assim, as Falentil, que eram as forças que combatiam, que seriam chamadas rebeldes, não tinham organização e as Nações Unidas, portanto, assumiram esse papel. Polícia, militares e ao nível da administração transitória. Mas sempre, como é natural, tendo em vista dar uma maior segurança às comunidades. Como devem compreender, o desafio é
extremamente importante. Imaginem aqui as dificuldades que existem, por vezes já em sistemas consistentes, ao nível da aplicação da lei. Isto é, existe um quadro judicial, existe um quadro de polícia e tudo o que se escreve, todas as ações são escrutinadas, seja pela hierarquia, seja pela parte judicial. E a lei é a lei que é emanada dos órgãos competentes. Mas em Timor-Leste, e por exemplo na primeira missão, não existia, ou o quadro legal que existiam normas que violavam os direitos humanos. A decisão que foi tomada foi, muito bem, aplica-se o Código Penal e o Código de Processo Penal indonésio, mas sem as normas que violam os direitos humanos. Qual era uma dessas normas? Para vos dar um exemplo, a pena de morte. Portanto, aplicava-se, daí, lá está, o Estado de Direito e as leis internacionais serem para aplicar em todas as circunstâncias. E como é natural, traz também outros desafios, pois traz o desafio que eu não vou aqui entrar, ao nível do desafio da língua, porque em que língua é que se efetuavam os processos, os polícias das Nações Unidas, em que língua, vindo de vários países, em que língua é que deveriam fazer os chamados autos de notícia, o expediente, enfim, vários desafios. A Polícia das Nações Unidas tem também, como sabem, a responsabilidade de conduzir ações contra a violência sexual e de género. Infelizmente, nos territórios onde atuamos, o valor da vida humana é muito baixo. O conflito, por vezes, escala para violações em massa. O valor da vida humana também e as condições de vida, seja em campos de deslocados, seja em campos de refugiados, por vezes o controlo ao nível de segurança não consegue evitar casos de violência sexual ligada ao género e também outro tipo de violência ainda mais grave, como seja criminalidade violenta, e a Polícia das Nações Unidas tem também a responsabilidade de, já de uma forma mais construtiva, como é agora o caso do Congo, da República Democrática do Congo, onde a Polícia das Nações Unidas está a ajudar a Polícia Nacional do Congo a efetuar o plano eleitoral para as eleições. Outra missão onde a Polícia das Nações Unidas ou as Nações Unidas tiveram um papel essencial ao nível da substituição foi no Kosovo. O Kosovo, como sabem, existiram vários bombardeamentos e, ainda que o país hoje em dia, do ponto de vista político, nem todos os países reconheceram a independência do Kosovo, mas as Nações Unidas, durante um determinado período de tempo, e ainda hoje temos uma componente de polícia das Nações Unidas no Kosovo, a polícia garantiu todas as funções ao nível de segurança. Policiamento, patrulhamento, investigação criminal, ordem pública e ajuda às autoridades judiciais e também, como é natural, a segurança eleitoral. E ora, e como é que nós, Polícia das Nações Unidas, uma vez que os polícias são oriundos de mais de 120 países, temos diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, dei já a indicação de que a lei que se aplica no país é a lei do país, desde que legalmente estabelecida e em respeito pelos direitos humanos e princípios internacionais.
Mas há países onde essa lei não existe, ou onde, então, aí aplicam-se, como é natural, os princípios internacionais. Mas mais do que isso, como é que a Polícia das Nações Unidas se organiza e quais são os quadros? Os quadros de orientação estratégica. Ora, desde há uns anos a esta parte, com o apoio dos Estados-membros, desenvolveu-se aquilo que se chama em inglês Strategic Guidance Framework, que são o enquadramento geral e a doutrina policial. Isto é, em áreas específicas do domínio da polícia, foi discutido com todos os Estados-membros e todos os Estados-membros deram o seu contributo sobre o que se entende por determinadas áreas ao nível do conhecimento policial e também formas de pensar em comum, nomeadamente o entendimento do policiamento comunitário, o entendimento da segurança eleitoral, o entendimento de investigação criminal, e todas estas matérias podem ser enquadradas em 4 campos diferentes. E que eu irei dizer: administração, comando, operações e capacitação. E dentro de cada uma destas áreas, depois existem temas que têm manuais a, digamos assim, serem mais precisos nestas áreas, seja ao nível do manual da investigação criminal, ao nível do manual do policiamento comunitário, ao nível do manual da ordem pública, mas quem quiser saber o que é que faz a Polícia das Nações Unidas e qual é o quadro da doutrina policial, está aqui na Strategic Guidance Framework. E a Polícia das Nações Unidas, neste quadro, e voltando às principais responsabilidades, portanto, está colocada ao nível em Nova Iorque e trabalha com os Estados-membros em várias áreas. A nossa base de recrutamento são os Estados-membros e as polícias dos Estados-membros. Cada um dos polícias que aqui está, se for essa a vontade do país, pode participar numa missão de paz das Nações Unidas. E essa seleção é feita em coordenação com os Estados-membros, de acordo com, basicamente, 3 critérios. O critério linguístico, se é uma missão de inglês, como neste momento temos o Mali, a República Centro-Africana, ou Haiti, mas pode ser obrigatório ou não, porque se houver um especialista em high technology, information, em base de dados, provavelmente, se não falar francês, pode ser colmatado com o conhecimento do inglês, e uma vez que não vai estar a lidar diretamente com o público. Portanto, os conhecimentos linguísticos, mas se for, por exemplo, uma missão como o Darfur, no Sudão, bem, se falar árabe, embora nós fazemos o teste de inglês, mas se falar árabe é considerado uma vantagem. E temos também, como sabem, a missão na Guiné-Bissau, onde o Brasil também participa, onde a língua é o português, mas é uma missão muito reduzida. Outro teste que é feito, o teste da língua, o teste da condução. Aqueles que trabalharam na Bósnia e na Croácia sabem as condições difíceis que acontecem quando se trabalha, quando se conduz no gelo e na neve. Estando em África também sabem as condições difíceis com que se conduz. Quem trabalhou em missões, como a Bósnia também, onde existem minas, e de repente chegarmos com o carro a um campo de minas e entrarmos ou bloquearmos,
Portanto, e isto acontece. Portanto, todos estes casos acontecem. E um terceiro teste, que é o teste de tiro, onde, como é natural, não é um teste para snipers, mas é um teste para saber manusear e há determinado tipo de procedimentos. Aqueles que estiverem interessados, certo que aqui o Tenente-Coronel Sérgio poderá facultar. Aproveito para dizer que na semana que vem, no Rio de Janeiro, a Polícia das Nações Unidas irá conduzir um teste, como é natural, em coordenação com todos os comandantes gerais e todas as polícias do Brasil, para que consigamos testar e certificar polícias para participarem em futuras missões de paz. Portanto, a Polícia das Nações Unidas tem essa responsabilidade de recrutar, selecionar polícias dos Estados-membros. Temos também a responsabilidade, internamente, de ajudar o sistema, seja o Conselho de Segurança, seja o chamado C34, que é o comitê que trabalha as questões da manutenção de paz, seja a Assembleia Geral. Podemos também trabalhar com outras agências que não do DPKO, como seja a Unicef, como seja a ONU Mulher, em determinado tipo específicos de áreas, ao nível do aconselhamento, ao nível da orientação, em áreas que digam respeito à polícia. E temos também a responsabilidade, não só junto do Secretário-Geral, mas também junto dos Estados-membros, de ter orientações estratégicas. Deixem-me dar-vos o exemplo. Em 2016, organizou-se a primeira reunião mundial de todos os comandantes de polícia, onde estiveram presentes alguns comandantes, e este ano, em junho, tivemos a segunda reunião chamada UNCOPS, United Nations Chiefs of Police Summit, onde tivemos a participação do excelentíssimo Comandante-Geral e o Presidente do Conselho dos Comandantes Gerais do Brasil, que teve uma excelente prestação ao mais alto nível e onde, como é natural, como disse mais uma vez, o Brasil tem de facto esse potencial, mas tem essa responsabilidade que lhe vem agarrada, tem essa responsabilidade de também ajudar a segurança mundial através das Nações Unidas. Mas nesta reunião de UNCOPS, de chefes de polícia, discutem-se também temas de segurança mundial. E é um fórum extremamente poderoso, pois é o único fórum das Nações Unidas onde as pessoas que são diretamente responsáveis pela segurança das populações se encontram. Poderemos falar da Interpol, que é um nosso parceiro privilegiado e temos excelentes relacionamentos com a Interpol. E a Interpol também temos projetos em comum, nomeadamente na República Centro-Africana e no Mali. A primeira visita que fiz quando tomei posse foi visitar a sede da Interpol em Lyon e, portanto, essa sinergia é muito importante. Mas a Interpol tem essa responsabilidade de fazer essa ligação entre todos os países e a Polícia das Nações Unidas tem esse pendor mais operacional de trabalhar no terreno nas missões de manutenção de paz e nas missões políticas. E essa responsabilidade, como é natural, da Polícia das Nações Unidas de contribuir para que a paz mundial seja uma realidade maior, onde todos temos a responsabilidade de contribuir. E eis-nos chegados a um momento essencial da história das Nações Unidas. Como sabem, tivemos um secretário-geral português, portanto, que fala português, que foi eleito há relativamente pouco tempo e iniciou um conjunto de reformas. E a reforma do secretário-geral, que eu não irei falar sobre a reforma, mas no dia 1 de janeiro
de 2019, existe um novo quadro ao nível da arquitetura da paz e segurança, onde o DPKO irá deixar de existir, já irá ser chamado DPO, Department of Peace Operations. O Departamento de Assuntos Políticos irá chamar-se Department of Peace Building and Political Affairs, DPPA, onde irá também englobar a chamada Peace Building Support Office, e iremos ter outra parte, que será a parte do IFS, uma parte mais de logística e de apoio, não só ao DPKO, neste caso, mas também a todas as agências em fundo das Nações Unidas. E o nosso secretário-geral, como é natural dentro desse quadro, e mais relacionado com o peacekeeping, no dia 28 de março do ano passado, lançou a chamada declaração de A4P. O que é A4P? Action for Peacekeeping, Ação para a Manutenção de Paz, onde elenca um X número de áreas-chave, nomeadamente a primazia da resolução política dos conflitos, que na resolução dos conflitos devemos centrar a nossa ação nas pessoas, que devemos centrar também a nossa ação na construção de instituições fortes, polícia, políticas, judiciais, da sociedade civil, ainda para que o respeito por todos e de todos seja essencial, que ao nível da manutenção de paz, as parcerias estabelecidas, Nações Unidas, componente civil, militar e de polícia, Estados-membros, o Estado que acolhe, organizações internacionais, nomeadamente União Europeia, União Africana. Portanto, todos temos essa responsabilidade comum, é por isso que se chama Declaração de Compromissos Conjuntos, para que todos em conjunto consigamos, como é natural, ser mais performance, termos uma performance melhor. E nesta altura queria chamar aqui a atenção da nossa credibilidade. E como sabem, nós temos aqui num centro de excelência, que é o Instituto Superior de Ciências Policiais, onde se formam pessoas para serem polícias, oficiais de polícia. E como sabem, a disciplina é essencial. E se é essencial no país de origem, ainda mais essencial é no país onde nós vamos para dar o nosso contributo. Cada polícia das Nações Unidas, cada militar das Nações Unidas, cada civil das Nações Unidas tem essa responsabilidade de liderar pelo exemplo e de ser o exemplo. E na Declaração de Compromissos Conjuntos também chama a atenção para a tolerância zero a todos os casos de abuso e exploração sexual, mas também a todos os casos de indisciplina. Porque basta um simples caso, para, digamos assim, sujar a imagem de todos. Muito rapidamente, não quero aqui maçar, porque depois também quero dar tempo para perguntas e respostas. O general Santos Cruz, que, como sabem, irá ser o novo secretário para a Segurança Pública, pelo menos li isto no jornal, não sei se é confirmado ou não, estive com ele recentemente na Nova Zelândia, mas ele ainda não no governo não estava informação, publicou, por indicação do secretário-geral, efetuou um relatório onde foi visitar várias missões de paz e também ele trouxe boas iniciativas para que as Nações Unidas, componente militar, componente de polícia, componente civil, possa ser ainda fazer um melhor trabalho. Portanto, todos estes aspectos são aspectos ligados à reforma que o secretário-geral quer para que as Nações Unidas sejam mais credíveis. E, finalmente, desde que o secretário-geral tomou posse, que a Polícia das Nações Unidas, a componente militar, a componente civil, têm sido objeto, nas missões de manutenção de paz, de revisões estratégicas, onde vai uma equipa composta por pessoas
de elevada experiência para conseguirem, no terreno, digamos assim, dar a sua revisão sobre o que é ou como é que a missão deve ser melhor organizada para melhor obter o mandato que o Conselho de Segurança dá. As Nações Unidas têm também, nomeadamente a Polícia das Nações Unidas, uma unidade chamada o Standing Police Capacity, que tem áreas para emprego imediato. Imaginemos que amanhã é preciso começar uma missão num determinado país. Timor-Leste, a República Centro-Africana, Mali, onde já existem, e não vou dar outros países, embora haja países, como sabem, que têm conflitos atuais. Nós temos, na Polícia das Nações Unidas, situada em Brindisi, uma unidade chamada Standing Police Capacity, com a capacidade, em 36 horas, de enviar polícias para toda a parte do mundo, seja conselheiros jurídicos, seja conselheiros ao nível da reforma, ordem pública, investigação criminal, recursos humanos e outros. Esta Standing Police Capacity, desde a sua criação em 2007, já esteve em mais de 50 países. Como falei há pouco, e não irei amassar-vos, portanto, a área da Strategic Guidance Framework é em X, nestas áreas específicas: comando, operações, administração e capacitação, e em cada uma delas, como vemos, há domínios para que tenhamos uma doutrina que possa ser implementada no terreno. Estas áreas, digamos assim, são essenciais para que os policiais ou os polícias desdobrados, é uma palavra que em português, em Portugal, não se usa, mas que aqui o Sérgio me aconselhou a usar, portanto, que possam ter, digamos assim, uma melhor performance no terreno e que as tarefas executadas possam ser implementadas de uma melhor forma. E, como sabem, é essencial ao nível de performance que nós sejamos capazes de efetuar o nosso trabalho cada dia, sempre com uma maior eficácia. Portanto, estas regras, e de certo, quem participa em missões de paz sabe, existe um conjunto de normas aprovados ao nível de Nova Iorque, com o endorsement ou não dos Estados-membros, mas que são amplamente discutidas com os Estados-membros, para que, ao nível das 3 formas de emprego dos polícias, nomeadamente polícias individuais, como é o caso do Brasil, unidades de ordem pública ou reposição de ordem pública, chamadas FPUs, Foreign Police Units, em português, unidades de polícia constituídas, orientadas para a ordem pública, para a manutenção e reposição da ordem pública, e ainda equipas especializadas de polícia. Isto é, nós, por exemplo, temos uma equipa no Haiti, da Noruega e do Canadá que trabalha só com a violência ligada ao género. Dão formação à Polícia Nacional. A Noruega apoiou também com dinheiro para a construção de edifícios de apoio à vítima, e essa é uma equipa especializada. Mas temos também ao nível do combate ao crime organizado, temos outras também ao nível da investigação criminal. Outra forma de emprego profissional são os postos profissionais. E esses, em secondment, isto é, o Estado-membro também dá a sua... propõe candidatos para posições do sistema das Nações Unidas, onde os elementos poderão ficar 1, 2, 3 e no máximo 4 anos e depois regressar à polícia de origem. No entanto, o vínculo é um vínculo mais forte. Existem outras formas, nomeadamente o GPP,
Government Provided Personnel, existem também UN Volunteers, mas eu irei deixar essa parte de momento. Só uma pequena importância para a realidade do género. Nas Nações Unidas e sobretudo o nosso secretário-geral, pela primeira vez, ao nível sénior, conseguiu a paridade de 50-50, 50% homens, 50% homens, 50% mulheres. E na Polícia das Nações Unidas, juntamente com os militares e com os civis, nós temos uma estratégia de gradualmente aumentar, não para 50-50, porque eu não sei qual é a percentagem aqui da polícia feminina no Brasil. 10%. Pronto. Portanto, na Polícia das Nações Unidas, neste momento, já existem mais e estamos a fazer um esforço para que até 2028 consigamos aumentar. Porque, como diz o nosso secretário-geral, e bem, as mulheres polícias, e temos aqui o exemplo da Fernanda, que acabou de sair do Sudão do Sul, onde fez um excelente trabalho e onde o próprio campo de deslocados, quando ela saiu, fez uma grande... lhe fizeram uma grande festa. Temos também outras iniciativas, nomeadamente cursos de formação para que as mulheres consigam ter, aceder a postos estar mais bem preparadas. Temos os chamados rosters, onde há elementos da polícia dos diversos países que são preparados para ascenderem a posições-chave. Existem também outro tipo de formações e de seleções para que os elementos dos diferentes países, nomeadamente um Brasil também sincero, que possam ter capacidades e capacitações para a participação em missões internacionais. De igual modo, também existem inspeções ao nível de performance para ver se a Polícia das Nações Unidas consegue ter um impacto, e isto é importante, um impacto nas sociedades onde se insere, e como é natural fazemos essas inspeções de uma forma interna, mas essa inspeção, digamos assim, poderá dar o seu impacto ao nível local. Ao nível das transições também, portanto, o fim de uma missão de paz, nunca não nos podemos esquecer que é no dia em que o país por si mesmo possa estar em condições de garantir a segurança do país. E um dos termos que hoje em dia se usa muito é sempre a transição. Transition to rule of law, transição para o Estado de Direito, transição para a autonomia do país nacional. Ao nível das prioridades, e enfim, já falei um pouco sobre elas, é que a Polícia das Nações Unidas consiga, de uma forma mais precisa, ajudar nos territórios onde se encontra, seja através de boas práticas, seja através de fazer ter um melhor reconhecimento internacional, sendo mais credível e promovendo um maior impacto. O Brasil, como disse, tem uma grande responsabilidade, já participou com mais de 450 polícias, incluindo 22 mulheres, integrou 11 componentes, teve 4 oficiais policiais, nomeadamente Angola, um em Timor-Leste e um em posições-chave e um na Guiné-Bissau, que se encontra neste momento já fora da polícia, mas a trabalhar numa organização internacional, e tem o Tenente-Coronel Sérgio Carreira de Melo, que se encontra aqui conosco, que está a trabalhar, é o primeiro polícia do Brasil a trabalhar na sede das Nações Unidas. Portanto, o Brasil tem essa responsabilidade ao nível, tem de ter ascendido ao quartel-general, mas também no terreno. Embora, como estamos a ver, tem havido infelizmente um decréscimo e esperemos, e é esse o plaidoyer, faço aqui um apelo aos senhores comandantes-gerais e ao senhor comandante-geral, senhor segundo comandante-geral também aqui presente, para que o Brasil reinverta a linha decrescente. E podem ver aqui algumas fotografias
da participação internacional de polícias do Brasil em missões de manutenção de paz. Kosovo, Jugoslávia, no Haiti, na Guiné-Bissau, no Sudão, Sudão do Sul, em Timor-Leste, como veem, um grande contingente que infelizmente hoje em dia reduziu. A excelência da participação feminina, temos aqui o excelente exemplo da Daniela, que participou no Haiti, era a responsável por todas as unidades de polícia constituídas ao nível da ordem pública, ia para o terreno, representando sempre a Polícia do Brasil ao mais alto nível e, infelizmente, felizmente que está em transmissões, mas esperemos que no futuro consiga aumentar e participar ainda em mais missões de paz, pois a polícia brasileira, os polícias brasileiros, as polícias brasileiras fazem a diferença no terreno. Como disse, tem uma capacidade de integração com as comunidades ao mais alto nível. A razão pela qual faço aqui o apelo, aproveitando esta oportunidade, não só de sensibilizar os nossos futuros oficiais superiores, os polícias, mas também toda a hierarquia, do maior engajamento policial na ONU, contribuição sobretudo com polícias femininas e ainda abrir a porta para SPTs, Special Police Teams, equipas especializadas, onde creio que o próprio Instituto Superior de Ciências Policiais pode e deve, talvez, é uma área essencial e sei da excelência da doutrina que aqui é desenvolvida e pode contribuir nestes países para trazer nas mais diversas áreas do conhecimento uma melhoria significativa para as forças de segurança onde nos encontramos. Aproveito para dizer que, quando fui diretor da polícia, o primeiro diretor da Academia de Polícia de Timor, em 2000-2001, trabalhavam comigo oficiais brasileiros que contribuíram para a formação da Polícia Nacional de Timor-Leste, o que é altamente reconhecido. E como sabem, a polícia, participar na Polícia das Nações Unidas, não vos irei amassar com tudo o que ali está escrito, mas irei sintetizar numa frase. Quando nós vamos para uma missão de manutenção de paz, levamos connosco os conhecimentos que aprendemos nas nossas casas de origem, instituições de ensino, na nossa polícia, a nossa vivência diária. Mas depois de socializarmos com ambientes onde, por vezes, o valor da vida humana é muito baixo, de nos sentirmos orgulhosos porque, com a nossa ação, contribuímos para a melhoria das condições de vida. Socializamos com elementos de outras polícias do mundo. Quando regressamos ao nosso país, trazemos também boas práticas que ajudam a implementar no nosso país de origem. Esta é a maior riqueza. E ganha ao nível pessoal o indivíduo, como ganha ao nível institucional a organização. Porque, como sabem hoje em dia, a polícia não existe sem cooperação internacional. E espero, como é natural, que o Brasil continue a ser esse exemplo de liderança internacional de que todos, eu pessoalmente orgulho-me muito de todos os policiais, homens, mulheres brasileiros que trabalharam comigo nas mais diversas funções, incluindo postos civis, como foi o caso do Timor-Leste, onde também tivemos elementos civis na componente de polícia, mas verdadeiramente os elementos da polícia do Brasil podem dar um contributo para a paz e segurança mundial. E como disse o nosso secretário-geral, não irei amassar-vos com o texto, depois poderão ter acesso. O nosso secretário-geral, que na última reunião que teve connosco,
disse claramente que a Polícia das Nações Unidas, e é atenção porque ele noutra ocasião chamou especial atenção para a participação de mulheres polícias, que ele diz: eu vi com os meus olhos no Sudão do Sul como os deslocados internos apreciavam e como as mulheres polícias ganhavam muito mais depressa a confiança da comunidade. Portanto, e como ele diz, a Polícia das Nações Unidas tem um papel essencial na prevenção dos conflitos, na resolução dos conflitos, na manutenção da paz, na sustentabilidade da vida das sociedades. Seja ao nível de apoio, ao nível da proteção de civis, seja ao nível da capacitação, seja ao nível operacional e ao nível do institution building. E nesta nota agradeço a vossa atenção, espero não me ter excedido e desejo-vos a todos, como é natural, as maiores felicidades na vossa vida profissional e, sobretudo, que um dia possam vir a fazer parte da Polícia das Nações Unidas. Muito obrigado. Som. Som. Comissário Carrilho, nós queremos agradecer a presença de Vossa Excelência no nosso primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais e como reitor do Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar do Distrito Federal, eu devo dizer a Vossa Excelência que para todos nós é uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor que é a mais alta autoridade policial da Organização das Nações Unidas, que tem tantas atribuições nessa importante missão. O senhor vem tão longe e atende um pedido nosso, um convite, e vem fazer parte dessa história. E realmente é um momento histórico. É o primeiro congresso dessa natureza no Brasil, e o senhor vem marcar com carimbo de ouro, né, essa página da educação policial militar no Brasil. Então, agradecemos ao senhor. E nós temos aqui algumas perguntas. São várias, e eu vou resumir algumas delas que vão no mesmo sentido, porque nós temos aqui, além de vários comandantes gerais, representantes de outras forças policiais, inclusive de outras unidades da Federação, pessoas que trabalharam com o senhor também em missões de paz da ONU, e temos aqui cadetes da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão frequentando a graduação do Instituto Superior de Ciências Policiais, o bacharelado em Ciências Policiais. E para esses jovens cadetes, a pergunta que inicialmente eu faço é: em que medida os oficiais policiais militares brasileiros que o senhor comandou contribuíram com as forças que o senhor comandou e o quanto esses policiais militares ganharam em termos de capacitação, de experiência e o benefício disso nos seus países de origem? Não, muito obrigado mais uma vez pelas palavras simpáticas, magnífico reitor, e os maiores sucessos. Bem, nas missões internacionais e na minha participação, como é natural, os oficiais, e não vou referir novamente os que aqui estão, mas os oficiais com quem tive a possibilidade de trabalhar e aqueles que já no decurso das minhas funções enquanto conselheiro de polícia fui visitar no terreno, nomeadamente no Sudão do Sul, estão ao mais alto nível em termos dos princípios. Porque, enfim, não é de um momento para o outro que, só por ter a boina das Nações Unidas, que
que se defendem os princípios das Nações Unidas. Mas, de facto, os oficiais de polícia brasileiros têm essa capacidade e esse empenho e entrega. E em todas as missões onde estive, nomeadamente, lembro-me, Timor-Leste, não só ao nível operacional, como disse, ao nível da capacitação das polícias. Lembro-me no Haiti, o excelente trabalho que foi feito lado a lado com a Polícia Nacional do Haiti. E, reparem, a missão do Haiti irá, felizmente, terminar dentro em breve, porque a missão de peacekeeping tem que ter um fim. A missão de manutenção de paz, o sucesso, é um paradoxo, mas é assim, o sucesso da manutenção de paz é o fim da manutenção de paz. Eu estava em Timor quando a missão também acabou, é digamos assim, enquanto que nós, polícias, regressamos às nossas forças de origem, mas há funcionários das Nações Unidas que cessam. Portanto, por vezes pode-se... Será que nós queremos o fim ou não de uma missão de manutenção de paz? Mas nos polícias do Brasil vi sempre essa entrega, esse carinho. E dei há pouco ao Sr. Comandante-Geral o exemplo, por exemplo, no Haiti. Quando estive no Haiti, perguntei num grupo de jovens, disse, se vocês escolhessem aqui um país com os quais vocês se identifiquem mais e que gostassem de trabalhar e que tivessem sinergias. E eu estava à espera de outro país, seja pela língua, seja pela proximidade geográfica. E o país que me disseram foi Brasil. Portanto, o polícia brasileiro traz nas suas costas a cultura brasileira e também a cultura institucional, de bons princípios. A disciplina, servir a comunidade, fazê-lo com o espírito de sacrifício, representar sempre bem o país, e quando se representa bem o país, representa-se bem as Nações Unidas e, como é natural, sempre o último objetivo, que é de fazer a diferença para melhor na vida das pessoas. E nestes países onde nós estamos, a Polícia das Nações Unidas, os polícias e as polícias das Nações Unidas fazem de facto a diferença nestas comunidades. E ninguém fica indiferente a esse serviço. Aproveito também para dizer que também trabalhei com outras polícias. A Polícia Federal, em determinado tipo de ambientes, e onde hoje em dia, aproveito para dizer que o partenariado, a parceria estratégica é essencial, pois com a nova reforma do Secretário-Geral, a Polícia das Nações Unidas irá chamada não só em missões de manutenção de paz, em missões políticas, mas também em outras áreas. Posso-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos. Não há neste momento missão no Iémen, mas pediram-nos para ajudar. Não há neste momento missão na Serra Leoa, mas pediram-nos para ajudar. Não há neste momento missão no Malawi, mas pediram-nos para ajudar ao nível eleitoral. Não há missão na Papua Nova Guiné, mas ajudaram-nos também nessa área. Portanto, hoje em dia, a segurança mundial tem essa responsabilidade. E o Brasil e os polícias do Brasil têm também, como têm todos os outros, essa responsabilidade solidária de ajudar estes países em crise. Muito obrigado, comissário. Uma pergunta também relacionada a programas de capacitação e educação da ONU, dos quais policiais militares brasileiros possam se beneficiar. E eu complemento a pergunta, como podemos estabelecer uma cooperação, uma parceria entre o Instituto Superior de Ciências Policiais e a ONU, com vistas à formação, capacitação, educação de policiais militares? A responsabilidade da formação, o chamado pré-deployment, pertence aos países de origem dos polícias, dos militares, porque são estas as forças que normalmente são enviadas. Durante o período em que os policiais estão colocados nas missões, existem várias oportunidades de formação e aqueles que já estiveram nas missões
sabem ou usufruíram dessas formações. É importante também que o país, depois da missão, continue a ajudar os polícias, pois, em determinados casos, há eventos traumáticos e o mecanismo do Post-Traumatic Stress Disorder, o trauma pós-missão de paz, ou eventos, posso dar aqui vários exemplos, ninguém gosta, de um momento para o outro arrebentou uma granada. Vermos aqui 10 polícias camaradas nossos feridos, um que morreu. Portanto, isto é um evento que nos afeta para toda a vida e isto acontece. Portanto, esta responsabilidade ao nível da formação e da preparação, antes e depois, pertence ao país. No entanto, existem oportunidades de formação. Eu aconselho, existe a Associação Internacional de Centros de Formação para o Peacekeeping. A última reunião aconteceu na Nova Zelândia, onde existe um interesse em que mais centros de polícia participem. Acabei de participar também a semana passada na Suécia, num evento que é o Challenges Forum, que pertence à Academia de Folke Bernadotte, onde o Challenges Forum quer que mais centros de polícia sejam parceiros. E tudo isto é na área do chamado pré-deployment. A própria UNITAR, que é das Nações Unidas, estabelece também protocolos de cooperação com as mais diversas instituições no mundo inteiro. Como sabem, eu faço parte do Peacekeeping Training Board. Reunimos-nos por ano, ou pelo menos uma vez, e discutimos como melhorar a formação e, digamos assim, a performance pela formação, e a UNITAR, por excelência, tem essa responsabilidade. E existe também, digamos assim, a coordenação regional que pode existir, pois o Brasil tem a sua formação, mas os outros países também da América Latina, da América Central. Há muitas oportunidades ao nível, digamos assim, se é essa de facto a intenção do Brasil, e eu desde já quero, digamos assim, saudar positivamente esse interesse em participar na formação dos polícias, também de outros países, porque não, em partenariado, antes de serem enviados para as missões de manutenção de paz. Obrigado. É nossa intenção, sim. Temos uma outra pergunta, e, na verdade são duas, vou fundir em uma só. Essas perguntas mostram o interesse, o grande interesse de policiais militares femininas nas missões de paz da ONU. Então, a pergunta é: qual o status atual de mulheres nas missões de paz da ONU, em termos de quantidade? Como é feita a seleção, o recrutamento? As mulheres policiais da ONU recebem algum tipo de treinamento específico para mulheres, para atender também vítimas femininas? Muito bem. A primeira decisão é os países aumentarem a participação de mulheres polícias nas missões de manutenção de paz, pois essa visibilidade externa ajuda também ao nível interno e, liderando pelo exemplo, mais mulheres polícias, e nesta sala há várias, mais mulheres polícias irão participar em missões de manutenção de paz. Como é que nós, na Polícia das Nações Unidas, tentámos aumentar, sobretudo ao nível sénior, o número de mulheres polícias? Com o apoio do Canadá, que nos deu financiamento, organizámos 4 formações, sendo na próxima semana na Jordânia, onde irão participar oficiais de polícia brasileiras, para preparar mulheres polícias de vários países do mundo para melhor saberem concorrer. Isto é, deixem-me dar-vos um exemplo. Um dos princípios da seleção nas Nações Unidas para a posição-chave é a chamada Competency Based Interview. E nós podemos ser muito bons
se não somos capazes de fazer compreender às pessoas que nos estão a fazer a entrevista que de facto somos, ou se não sabemos quais são os critérios pelos quais estamos a ser avaliados, é muito difícil de match o critério, de integrar o critério que estamos a ser selecionados. E nós, durante uma semana, organizámos um curso em Addis, organizámos outro curso onde participou também uma oficial de polícia do Brasil, a Virgínia, que também fez um excelente trabalho em Timor-Leste e no Haiti. Organizámos outro curso na Malásia, mais para polícias da Vietnã, China, Singapura, Malásia. Organizámos outro curso no Senegal, sobretudo para oficiais de polícia francófonas, porque, como sabem, temos missões francófonas onde essa necessidade é muito importante. E este curso que vamos organizar na Jordânia, onde também iremos ter mulheres polícias de vários países do mundo. Organizamos também sessões de seleção só para mulheres polícias em várias partes do mundo. E há países que têm sido sensíveis e têm aumentado a cota da... E o Robson, acabei de ver ali o Robson também. Há países, deixem-me dar-vos o exemplo, no Haiti tínhamos uma unidade de mulheres polícias, completamente mulheres polícias do Bangladesh. Tivemos já uma unidade de mulheres polícias da Índia, da Nigéria. Temos neste momento, no Sudão do Sul, uma unidade 50% mulheres, 50% homens do Ruanda. Temos também do Bangladesh, em Kinshasa, 50% homens, 50% mulheres. Portanto, é um trabalho em marcha e a cereja no topo do bolo, 40% das missões de paz de polícia neste momento são chefiadas por mulheres. Chipre, Darfur, Abyei e Sudão do Sul. Portanto, várias componentes. Muito obrigado, comissário. Uma outra pergunta é sobre o tempo máximo e o tempo mínimo de vinculação de policiais militares a forças de paz da ONU. O período depende, porque também depende da performance e depende do critério do país. No entanto, missões no terreno, 1 ano, sendo possível estender, isto é, 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Em Nova Iorque, 2 anos, mais 1 ano e muito excepcionalmente, temos muitos poucos casos, é que irá ao 4º ano. E isto é geral para todos. Mas o mais natural, porquê? Porque os polícias também têm que ter a ligação com o país de origem, ao nível institucional, mas também ao nível familiar. E o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional também é muito importante. Outra pergunta, se existe a possibilidade de extensão de oportunidades em missões de paz da ONU para policiais militares brasileiros nos postos de cabo e soldado. Dependendo do momento em que a missão está, das especificidades que são pedidas, sim. Qualquer missão, agora, por exemplo, se houver uma missão onde é preciso, digamos assim, o aconselhamento só para os quadros superiores da Polícia Nacional, onde se pede ao nível de experiência de comando. Como é natural, restringe um pouco esse âmbito. Mas, imaginemos, no Sudão do Sul, onde é preciso trabalhar dia a dia nos campos de deslocados, nitidamente, o que é importante é a atitude e a capacidade de fazer a diferença para as comunidades. Obrigado, comissário. Nós queremos agora fazer a apresentação de um vídeo
por favor. Por gentileza, técnica, liberar o som do vídeo que está sendo passado, por gentileza. Como forma de registrarmos o agradecimento, o magnífico reitor dos ISCP-PMDF, Coronel Alexandre Lima Ferro, fará entrega ao palestrante de um certificado e lembrança pela brilhante palestra proferida no primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais da PMDF. Na pessoa do magnífico reitor do Instituto Superior de Ciências Policiais da PMDF, Coronel QOPM Alexandre Lima Ferro, agradecemos a presença de todos e declaro encerrado as atividades de hoje, informando a todos que as atividades afetas ao primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais reiniciará nesta sexta às 8 horas. Uma boa noite a todos.